Muito bem, gente, são 11 horas, 9 minutos, horário daqui mesmo, você está na Castor FM. É isso aí, são exatamente 23h09, certo? Pois é, esse é o final da temporada. O final da temporada regular de Castor FM. Depois disso, só o ano que vem. E isso, para mim, é bom? É ruim? Eu não sei. Mas o que importa neste momento é celebrar mais um ano que se termina, que se passou e que tivemos, acho que acima de tudo, eu tive coragem. Acho que talvez o grande legado de qualquer coisa que você faça é você ter a coragem de dar a cara à tapa e fazer o que você quiser. O mundo nos inibe de fazer as coisas. E na verdade, o que nós temos hoje essa inibição é algo que diz que é contra a liberdade. Porque, na verdade, tem muita gente que fala de liberdade, mas de uma maneira tão tola, que fala como se soubesse o que é realmente liberdade, e não sabe o que é liberdade. É aqueles que dizem que vou dar a minha vida pela liberdade. Não é. Na verdade, está dando a vida para uma opressão travestida de liberdade. E isso é que faz com que nós tenhamos que, sim, ousar e falar a nossa voz. Está começando aqui o 20º e último episódio da temporada de Castor FM. Sejam todos muito bem-vindos. Que maravilha! Olha que gostoso! Muito bem, gente, olha só, são 11h12, 23 horas 12 minutos, horário daqui mesmo. E assim, esse momento inicial, assim, seja muito bem-vindo. Você está numa live que, digamos assim, é um simulacro de uma rádio. E eu digo para vocês que é bom a gente ter esse tipo de coisa. O que a gente vê hoje na internet hoje em dia? A live, muitas vezes, é uma live muito mais apelativa, tem muito sex appeal. Você vai numa live no TikTok ou uma live no Instagram, muitas vezes o que o cara ou a moça está fazendo? Está querendo mostrar o corpo. E muitas vezes o conteúdo que tem é uma coisa besta. Às vezes é responder as pessoas como se fosse uma TV com a quebra da quarta parede. E não funciona assim, né? A gente precisa ter esse entendimento de que nós temos que entender a ferramenta de comunicação que nós dispomos, né? E muitas vezes essa falta de traquejo deixa as redes extremamente saturadas de coisas que não são úteis, que são bobas, bestas, coisas que não nos fazem pensar ou que não nos fazem a gente usar de forma racional a rede, né? Eu vejo aqui, por exemplo, eu estou olhando aqui o TikTok, estou olhando quantas pessoas estão assistindo neste momento? 0. E o que acontece aqui?
0 pessoas estão assistindo porque elas estão procurando um tipo de entretenimento que eu não vou oferecer. E aí você, mas você procura num jornal, nisso, naquilo. Não é assim que a coisa funciona. Acho que às vezes a gente precisa fazer algo diferente. A gente precisa colocar a nossa cabeça para pôr as coisas para pensar. Precisamos ter esse negócio. Eu vejo que também em mídia social, eu vejo aqui, por exemplo, estou aqui na live aqui no Instagram ou no TikTok e vem alguém pedindo para entrar na live. Eu falo assim, não está combinado. Não tenho essa coisa de combinar. Não tem essa questão de combinar. E talvez esse tipo de coisa seja por isso que a live, Instagram, o podcast, tudo isso vai estar disponível para vocês depois, a posteriori, mas o negócio é gravado ao vivo e é justamente para ter essa noção de falar o que pensa, microfone livre e fazer as coisas funcionarem, para que as pessoas tenham esse seguinte entendimento, essa seguinte noção, tá? De que a comunicação ela precisa ser melhor formatada. Nós estamos com um problema muito sério. Todo mundo quer falar, mas ninguém quer escutar. Isso é uma coisa que parece muito clara. Todo mundo quer falar, mas ninguém quer escutar. E isso é o que está fazendo com que nós fiquemos numa saturação enorme. Nós estamos muito num consumismo de informação em que vejamos, e que nós estamos vendo claramente, as pessoas cada vez olhando a manchete e esquecendo de ler o conteúdo. E isso é algo preocupante no mundo de hoje. Ninguém quer ficar por fora, mas o problema de ninguém querer ficar por fora é acontecer isso que nós estamos acontecendo. Ninguém quer ficar por fora, mas ninguém está por dentro. Parece um paradoxo, mas é uma realidade. Nós estamos tendo uma poluição tão grande de informações que nós perdemos a capacidade de processar e pensar. E o que está acontecendo hoje, a consequência que nós estamos vivendo hoje, é justamente essa. A gente está vendo as pessoas cometendo cada besteira, cada pacote de besteira, que a gente fica assim, besta. Mas por quê? Porque estão se abdicando de pensar ou estão se abdicando de colocar as coisas em ordem. Então, gente, vamos colocar aí a nossa mente em ordem, vamos aproveitar esse momento de reflexão e pensar, será que a gente poderia estar buscando coisas que sejam melhor para o nosso pensar, em vez de ficar perdendo tempo com coisas que não valem a pena? Ou que não nos deixam pensar? Muito bem, gente, são 11 horas 17 minutos, 23 e 17, horários aqui mesmo. Você está na Castor FM, número 20, o último episódio da série da temporada. E nós temos que dizer uma coisa bem simples, uma coisa simplória, uma coisa que vale a pena a gente colocar aqui para pensar, porque, gente, o futebol brasileiro viveu hoje um dia mágico, né? Decisão da Copa Libertadores, em que definiu-se quem seria o campeão da Libertadores. E aí, nessa história toda, nós temos uma coisa que aconteceu aqui,
Afinal, foi em Lima, Peru. E o que aconteceu foi que deu Flamengo. Uma vez Flamengo, sempre Flamengo. Flamengo sempre eu hei de ser. É o meu maior prazer vê-lo brilhar, seja na terra, seja no mar, vencer. Muito bem, gente, o Flamengo ganhou a Libertadores de 2025 ao derrotar o Palmeiras pelo placar mínimo, 1-0, gol de Danilo de cabeça. E é lógico que eu, por ser corintiano, estou muito feliz, felicíssimo. Só não poderia ser mais feliz porque o Cruzeiro teve a pachorra de empatar agora há pouco com o Ceará e zerou as suas possibilidades de título. E poderia, se tivesse vencido o Ceará, ultrapassado o Palmeiras na classificação do Campeonato Brasileiro. Agora é só Palmeiras e Flamengo que disputam o título. Porém, o Flamengo depende de apenas uma vitória, que será nesse meio de semana contra esse mesmo Ceará no Maracanã. É bem provável que isso aconteça e aí o Campeonato Brasileiro estará definitivamente decidido na 37ª rodada. Nessas rodadas aí que aconteceram durante a semana, foi uma bagunça, justamente o que aconteceu, né? Inclusive, eu acabei de receber um alerta porque eu compartilhei o hino do Flamengo. Ah, mole uma palhaçada dessa? Putz, aqui. O que acontece, gente? O Santos ganhou do Sport, mas era uma coisa bem óbvia, né? Ganhar do Sport em casa, favas contadas. O Sport já está rebaixado. E o Vitória ganhou do Mirassol, né? Ganhou do Mirassol ganhou do Mirassol e colocou na zona de rebaixamento o Internacional, que era do técnico Ramon Dias, que foi do Corinthians, botou o Corinthians num buraco sem fundo, e aí no fim das contas também foi demitido. Abel Braga vai assumir o Internacional nas 2 últimas rodadas. Vai salvar o Inter? Duvido, Iodó. Duvido, Iodó. Tá? Mas assim, pode sim, porque tem time muito pior aí nessa jogada. O Santos, por exemplo, é um time muito horrível e vai perder os 2 jogos que restam, pode apostar, tá? E vai fazer companhia do Inter. Porque posso parecer, eu queria que o Vitória não se safasse, mas o qual certamente vai se safar. E quem vai ficar no lugar vai ser Inter e o Fortaleza, eu acho que também se salva. Na última rodada vai se salvar. Quem vai cair vai ser Santos e Inter. Junto com Juventude, que empatou ali, já praticamente já está na bacia das almas, e o Sport que já está rebaixado, né? E assim, o pessoal do grupo dos 7 já está definido, né? Praticamente. Só vai ter a luta de quem vai para a fase de grupos e quem não vai, né? Parece que são 7 vagas, acho que 4 vai para a fase, acho que 5 vão para fase de grupos e 2 vão para pré, e
E nessa luta aqui, quem tá bem na fita aqui é o... Quem é que tá bem na fita aqui? Quem tá bem na fita aqui é Flamengo, Palmeiras, Cruzeiro e Mirassol, tá? Que já estão garantidos na fase de grupos, né? E tem Fluminense, Botafogo e Bahia vão para pré, né? São Paulo vai para Sul-Americana, Grêmio também, Vasco, que também fez uma goleada homérica, foi o Vasco que jogou o Inter na zona de rebaixamento, então tá tudo dentro dos conformes, né? Continuando aqui, a gente tem que falar também menções honrosas aqui. O time sub-17 do Brasil terminou em 4º lugar no Mundial, né? Infelizmente, né? Perdeu nos pênaltis para Portugal, que foi campeão do certame, e perdeu para a Itália nos pênaltis também, terminando em 4º lugar. Eita, nós, eu já estou derrubando tudo aqui. Nossa! Beleza, voltando aqui à programação normal. O problema do Brasil, do jogador de futebol brasileiro é psicológico. Cara, o que aconteceu com esse time de sub-17 essa semana é quase um repeteco do que aconteceu com a seleção de 2014. Foi humilhada, tomou um 7-1 da Alemanha e jogou sem nenhum tipo de motivação controlando, tomou 3-0, né, em 2014. Então assim, a gente precisa muito colocar a cabeça, né? E eu vejo, por exemplo, que o Palmeiras, que perdeu o título hoje para o Flamengo, muito da coisa foi questão de psicológica e time. Aí o pessoal fala assim, mas tira o Abel. Não, o Abel está fazendo um bom trabalho. O Palmeiras é que não está fazendo um bom trabalho de manter um time bom. Vendeu o Estevão, pôs quem no lugar? Não postou ninguém. Então, me desculpem, acho que está difícil aí. Eu não sou palmeirense, mas eu acho que assim, é um ponto que precisa ser colocado aí. Não adianta você colocar uma equipe técnica que seja exemplar e o jogador cabeça de braga. Eu falo isso pelo meu próprio time, meu Corinthians. Tá assim, você já teve várias trocas aí, tá aí há várias rodadas aí com o... Esqueci o nome daquele, do cara que era o Dorival Júnior. E, gente, o time joga quando quer. Jogou maravilhosamente bem contra o São Paulo, na rodada seguinte jogou vergonhosamente contra o Cruzeiro, e o Cruzeiro vai ser o adversário do Corinthians na Copa do Brasil. Então, assim, tem que começar a jogar com firmeza, tá? Não é por questão de se safar de uma degola, e tem que jogar aí em banho-maria. Não pode. Não faz o menor sentido isso. Infelizmente, nós temos um país de dimensões continentais em que um clube grande de futebol joga 70 partidas, enquanto equipes pequenas jogam 3 meses e ficam 9 meses sem jogar. Isso é reflexo de um sistema absolutamente desequilibrado, entendeu? Então, foi aquilo que eu conversei daquele negócio da mudança do calendário, que foi no episódio 18, que eu falei sobre isso. Eu falei, gente, não tem mais condição de você ter um calendário de futebol brasileiro nessas condições. Não tem. Mas é o que eu falo, né? Infelizmente, estão matando e esquartejando a galinha dos ovos de ouro, que é o futebol brasileiro. E, aliás, na verdade, o Brasil é um país que é uma potência esportiva espetacular. Você vê as meninas do handebol, no Mundial de Handebol, estão jogando maravilhosamente bem. Então, gente, eu acho que tem esse menino, não sei o que, Fonseca lá,
que é tenista, que está indo muito bem, né? Então, é uma coisa assim que eu falo assim, mano, o tenista João Fonseca, né? Tá indo muito bem, gente. É um menino que tem 19 anos e já é o 24º melhor tenista do mundo, né? Então, gente, é uma coisa que eu falo, o esporte brasileiro, ele é um importante vetor, tá? Só que assim, enquanto ficar pensando apenas em futebol, nós vamos ficar ainda nessa situação terrível. Eu falo assim, gente, o pessoal fala assim qual o nome é aquela sociedade esportiva, né? Precisa ter esse negócio, né? De profissionalizar a gestão dos clubes, né? Porque isso pode ser um vetor de desenvolvimento enorme. Eu lembro, sem querer me espelhar nos Estados Unidos, apesar dos Estados Unidos tem exemplos terríveis, mas a questão do casamento entre esporte e educação é maravilhoso. Poderia ser o esporte um ponto de desenvolvimento. E olha só que curioso, no nosso Brasil, o que acontece hoje? Muitos atletas de alto rendimento brasileiros, sabe quem que está fazendo preparo e está dando patrocínio e suporte e tudo mais? As Forças Armadas. Tem muito artista, muito grande atleta de alto rendimento, da natação, da ginástica, do atletismo, que estão tendo suporte das Forças Armadas, né? Tem esse menino aqui de Brasília, que é da marcha atlética, ele é oficial das Forças Armadas, entendeu? Por causa dessa questão do alto rendimento, né? Então, gente, é uma coisa assim que a gente precisa colocar em voga, que eu acho que escolas e faculdades precisam colocar essa coisa aí para rodar. Porque senão fica dependendo ou do patrocínio ou mãe patrocínio, ou patrocínio ou mãe patrocínio, ou ser colocado como atleta de elite, ou como qualquer outra coisa. Entendeu? Então, ou ser futebolista. Então, gente, não dá para pensar dessa forma. Eu acho que o esporte no Brasil precisa ser visto de uma outra maneira e é um vetor muito importante de desenvolvimento. Ah, mas você vai voltar lá por questão de Guerra Fria, que tinha lá aquele povo lá, que se falava muito em transformar os seus países em potência olímpica para servir de propaganda a favor do socialismo, do comunismo. Não, isso não tem nada a ver. O ponto aqui é muito sério. É usar o esporte e a cultura como vetores de desenvolvimento. Eu acho muito importante a gente ter esse tipo de visão, porque isso não é apenas entretenimento. É uma forma de, por exemplo, manter jovens na escola. É uma forma de gerar emprego e renda, porque você sabe que eventos esportivos e culturais geram milhares e milhares de empregos diretos e indiretos. É esse tipo de coisa que a gente precisa colocar em voga, tá? Senão a gente tá na roça. Mudou! A música mudou. O assunto.
23 horas e 34 minutos, horário daqui mesmo. Você está na Castor FM número 20, final de temporada. Depois desse episódio, salve, amiga. Olha só, foi confirmado, transitado em julgado do Bozo. O Bozo Bozoca Nariz de Pipoca, junto com seus comparsas do núcleo duro do golpe de Estado, estão oficialmente cumprindo a pena que lhe foram condenadas. O engraçado é que ainda tem gente ainda fazendo oração e cantando para pneu. Quer dizer, fazendo oração para pneu. Falando que é injusto, que não sei o quê. Sabe, é engraçado que as principais manifestações não vieram de populares. A grande manifestação é da classe política suja desse país. Principalmente o pessoal da direita e extrema-direita. Aliás, vamos falar um pouquinho de natureza? Vamos falar desses bandidos ecológicos. Não levou uma semana para acabar a COP30 para que os senhores deputados e senadores, deputados ruralistas derrubassem os vetos por pura e simples pirraça. E não é pirraça, é pirraça porque, vamos dizer que é pirraça do governo, mas não é muito pior do que isso. Não é pirraça, apenas pirraça do governo. Eles são paus mandados do agronegócio. O agronegócio que está querendo falir o Banco do Brasil. O agronegócio que quer ter boa parte dos recursos do Plano Safra. O agronegócio que quer ter benefícios fiscais. O agronegócio que quer ter acesso a tudo quanto é tipo de veneno. O agronegócio que quer desmatar sem nenhum tipo de impedimento. É esse o agronegócio brasileiro. O agronegócio que tem deputados e senadores que estão trabalhando para eles. E é isso que a gente tem que aproveitar. Ano que vem é ano de demitir os deputados ruralistas do Congresso Nacional. Não é para votar nesse bando de caba safado. Isso não é um pedido, é uma ordem. Pelo futuro do nosso Brasil, pelo futuro da humanidade, a gente tem que parar com essa quadrilha de destruidores de futuro. A gente não pode mais permitir que eles continuem sendo eleitos, e nem quem eles indicarem, tá? Não pode ter nenhum ruralista no Congresso Nacional. E aí a gente tem que falar também dessa questão aí dessa lei, né, contra o crime organizado, que querer enfraquecer a Polícia Federal, querer enfraquecer todo mundo. Esse tipo de coisa é uma coisa que é bem típica de quem está encomunhado com eles. Não tem outra explicação. Nessa semana teve uma mega operação que pegou um dos maiores sonegadores de impostos do estado de São Paulo, Rio de Janeiro e impostos federais. Eles transformam a sonegação em negócio, em ganho financeiro. Quem perde somos todos nós. Somos todos nós que temos uma saúde ruim, uma educação ruim, um transporte ruim, estradas ruins. Falta investimento. E detalhe, né? Eu acho engraçado isso, né? Você tem
por um lado, o lobby para poder oferecer isenções fiscais a grandes empresas, ricos e milionários pagando poucos impostos. Esses sonegadores que fazem isso de forma contumaz, e sobra para quem? Para a grande massa do povo brasileiro. Eu vi que teve quando foi feita a sanção por parte do governo do presidente Lula da isenção do imposto de renda para quem recebe a partir de R$ 5.000 a partir do ano que vem, que ele diz que sim, uma das lutas é tornar isento de imposto de renda a participação do lucro e o resultado dos trabalhadores. Eu acho isso formidável. Mas quando que isso vai acontecer? Não se sabe. Ficou só no campo da ideia. Tem que ter projeto. Mas é muito difícil apresentar esse tipo de projeto em ano de eleição. Principalmente por conta desse tipo de categoria de pessoas que estão no Congresso Nacional, né? E assim, gente, o Brasil é um país que ainda está em situação de aprendizado. Democracia plena no nosso Brasil, nós só temos há 30 anos. Só em 1985 é que um civil assumiu o controle do país. E por um colégio eleitoral. Não foi por votação direta, nossa. A votação direta só foi 4 anos depois. Então, há 26 anos, em 1989. Então, gente, a gente tem ainda a aprender. Nós resistimos, inclusive, a a tentativa de golpe de 2023, de 11 de janeiro, de 8 de janeiro. E nós tivemos também um golpe parlamentar em 2016 que derrubou a Dilma. Então, essas turbulências, elas aconteceram e nós estamos resistindo. Mas não podemos baixar a guarda jamais. E nós precisamos avançar e tirar aqueles que não têm compromisso nenhum com a democracia e com o povo brasileiro na sua totalidade. Democracia, já temos que deixar bem claro, porque existem sim um grupo de demagogos, inclusive um deles foi o que, infelizmente, se tornou presidente desse país e que está preso hoje por golpe de Estado. Ele dizia a coisa mais escrota que se diz em relação à política, de que democracia é governo da maioria. Não é governo da maioria, é governo de todos. Todos precisam estar dentro, porque essa história de governo da maioria já aconteceu na Alemanha, durante o período negro do fascismo. E aí houve sim perseguições e massacres. E esse governo da maioria já aconteceu perseguições e massacres, por exemplo, em Ruanda. Acho que não sei se foi Ruanda ou Uganda, ou Etiópia. Eu sei que teve situações de guerra civil que houve perseguições terríveis. Não podemos esquecer da guerra da Iugoslávia, em que houve sim situações de genocídio. E a gente não pode esquecer o que acontece na Rússia, a homofobia totalmente oficializada pelo governo Putin. E não podemos dizer também, não podemos deixar de falar do Dorgan lá, e lá não na Polônia, na Hungria.
E não podemos também falar do que acontece nos Estados Unidos com o Donald Trump. Democracia não é governo da maioria, é governo de todos. Muita gente fica falando mal da questão identitária, mas a questão identitária, ela tem uma razão de ser. Tipo assim, nós estamos aqui, nós existimos, e nós precisamos que nossas pautas também sejam discutidas e respeitadas. Porque nós precisamos apenas ter o direito à dignidade. É só isso. Enquanto isso, nós vivemos aí, infelizmente, uma situação terrível de mulheres sendo assassinadas, como o que aconteceu no Rio de Janeiro. Ontem, um homem matou 2 mulheres dentro de uma escola e se suicidou, porque esse homem trabalhava nessa escola e não aceitava ser chefiado, ser subordinado de mulheres. Se tem alguma coisa de red pill nessa história, não sabemos. Mas onde há fumaça tem fogo. Porque se fosse homem, ele faria a mesma coisa? Talvez não. Dizem que é questão psicológica? Sim. Mas a questão psicológica, se não tiver orientação adequada, nós vamos fazer muita besteira. E ver pessoas se enveredando para caminhos que se tornam propagadores de discurso de ódio. Eu já vi isso muitas vezes, infelizmente, inclusive com família. Então é um ponto que a gente precisa ficar muito atento. Porque isso é danoso. O que está acontecendo hoje no mundo é perigosíssimo. E em relação ao que aconteceu sexta-feira no Rio de Janeiro, toda a solidariedade às famílias dessas 2 mulheres que foram assassinadas. Sem chance de defesa, uma coisa terrível. E eles foram mortas no seu local de trabalho por um colega de trabalho. Então é uma coisa que precisa ser investigado, precisa descobrir o que esse homem estava acessando, o que ele estava vendo na internet, para até mesmo identificar se essa questão ela passa por misoginia, passa por discurso de ódio que está sendo propagado dia e noite, inclusive entre os jovens. É muito perigoso o que está acontecendo hoje. E é uma coisa que a gente precisa ficar muito, muito ligado. Do contrário, nós podemos correr o risco de ver uma sociedade em pleno caos, se destruindo cada vez mais. E essa destruição só vai agradar a uns poucos que vão continuar vivendo as suas vidas com um absoluto conforto. Mas sabem que esse conforto vai durar muito pouco, porque um dia a água vai bater na bunda deles. Falta a nós a consciência de dizer, vocês estão errados. Então, gente, vamos ter essa noção, esse entendimento, porque, gente, não dá mais para a gente manter essa situação tão ruim e tão crítica que nós estamos vivendo hoje. E eu só digo que nós temos que ter o coração e mentes em constante sintonia, até mesmo para que nós possamos ser sábios. Mas é assim, gente. Vamos à luta. A vida é feita de transformações e talvez o que falta talvez o que a gente precisa mesmo é de uma revolução no nosso mundo. Nós precisamos ter uma revolução de pessoas que
queiram fazer um mundo diferente. Porque do jeito que tá, não vai gostar, não. São exatamente 11 minutos para meia-noite, horário daqui mesmo. Você está na Castor FM, número 20, o último episódio da temporada, tá? Vamos à luta, gente, vamos fazer as coisas acontecerem, porque é isso que vai fazer com que nós possamos ser melhores e mais felizes. Pois é, gente, são 10 para meia-noite, né? Moleque. Coisa de louco, hein? Gente, nós estamos aqui, né? Amanhã, né, vai ter o... Como é que é o negócio? Vai ter o domingo à noite, né? Domingo à noite, que vai ser na... Domingo à noite vai ser amanhã, né? Agora eu não sei como é que vai ser o negócio, né? Que vai ser. Rapaz, mas não tem. E. Olha. E assim, ainda não sei o que eu vou dizer, né? Mas assim, o domingo à noite vai continuar normalmente, tá? Até o final do ano. Geralmente na véspera de Natal e de Ano Novo eu costumo colocar um domingo à noite especial também. Que aí seria véspera de Natal e véspera de Ano Novo à noite, né? Uma mensagem especial aí para falar com o pessoal, tá? E assim, gente, é muito legal a gente falar sobre coisas muito importantes, né? Fazer a gente pensar. Véspera de início de semana, então domingo à noite amanhã, tá? Não deixem de assistir. E esse episódio vai estar aonde? No podcast Castor e seus escravos, tá? Você já seguiu meu podcast? Vai seguir. Estou em todas as plataformas conhecidas. Estou no Spotify, Apple Podcast, estou no Deezer, estou na Amazon Music, né? Eu estou no YouTube, né? No YouTube tem podcast, tá? Então você ainda tem aquelas outras plataformas menores, né? Essas plataformas menores têm tem também os seus seguidores aí, então Cashbox, né? Já vou falar? Cashbox, uma plataforma muito boa. Tem, eu estou lá, né? Então, não tem desculpa. Vai lá e assiste. Não uso o Cashbox, tem lá um Juicer, né? Que é um programinha, né? Que você usa no Linux para ouvir podcast, usando o feed RSS. Tem, você pode usar. Então, não tem desculpa. Pode participar aí e eu estou disponível aí nas diversas plataformas de podcast, tá? Então não tem desculpa não. Vai lá e me sigam, tá? Castor.podcast aí nas mídias sociais, tá bom? E sempre tem uns cortezinhos. Sete minutos para meia-noite, horário daqui mesmo. Você está na Castor FM. Coisa boa, hein? Coisa boa. Deixa eu só fazer o seguinte aqui antes. Senão vai dar ruim aqui.
Beleza. Estamos chegando perto do Natal e nós tivemos aí a Black Friday, né? Muita coisa aí de Black Friday aí, né? O negócio é o seguinte, tá? Usem e abusem, né? Mas com muito cuidado aqui, né? Então aqui tem muita coisa legal, né? A pessoa está falando aqui sobre o vinil, né? A pessoa está falando que o vinil está voltando aqui, né? Que está expondo quem nunca entendeu de áudio de verdade. Assim, o ponto assim é o seguinte, tá, gente? Muitas vezes você está lá aqui no aplicativo, tá no Spotify da vida, tá? Beleza, tá aqui no Spotify, papapá. Aliás, acho que já vai sair já, né? Acho que o Spotify, esqueci o nome, todo ano tem, né? Aquela listinha que o Spotify faz, né? É o Rocket, né? E o que acontece? Você tem um algoritmo e você está aqui. Principalmente quem tem plano gratuito está na roça, né? Quem fica refém do algoritmo, né? Fica muito refém do algoritmo. Você não pode escolher suas próprias músicas, ouvir música inteira. Se você for colocar playlist, você tem que ouvir propaganda no meio, um pé no saco. Então, assim, o que acontece, gente? Uma coisa que eu estou vendo é que as pessoas não estão ouvindo álbuns inteiros, EPs inteiros, não estão ouvindo as músicas do artista, estão pegando, às vezes, naquele consumismo de informação, ouvindo 15 segundos, só 15 segundinhos, né? Oi, amor, tudo bem? Então, assim, 15 segundinhos, isso é coisa que você faça? Não é ouvir música. Às vezes, o problema que a gente está tendo é que as pessoas não estão realmente ouvindo música, né? E essa história de voltar do digital pro analógico, muitas vezes ele tem uma questão de duas coisas, né? A primeira com a digitalização você tem um achatamento mesmo da música, né? Eu acabei descobrindo isso meio que por acaso. Eu usei um algoritmo para criar versões sem a bateria. E aí eu peguei uma música e comecei a ouvir, né? Tem uma música que eu conheci de uma série da Netflix, né? Uma música se eu não me engano, é do Dalto. Deixa eu ver se tá aqui. Tem uma música aqui que eu ouvi e que, gente, é impressionante que eu tirei a bateria e eu acabei descobrindo que essa música ela tinha sons de pássaros na música. E eu falei assim, não é, eu não acredito nisso, mas o porquê que isso se perdeu quando você ouve o digital? Se perdeu porque esse... não é do Dalton, é do Hildon. É uma música chamada Na Sombra de uma Árvore. Eu pus para ouvir e aí eu tirei a bateria e comecei a ouvir a música sem a bateria. Só o vocal e os demais instrumentos. E aí eu descobri que num determinado ponto da música tinha sons de pássaros. E isso eu não percebia com a bateria.
tirei a bateria, o som de pássaro apareceu. Então, assim, isso aconteceria muito num disco de vinil. O disco de vinil, certamente eu iria ver isso. No digital, você tem muito filtro, você tem muito achatamento, você tem o que a gente chama de compressão, e na compressão você tem perdas sonoras, né? E nessas perdas sonoras é que está acontecendo as coisas. As pessoas estão consumindo demais a música, estão perdendo a noção do perigo, tá? E isso é algo que lasca mesmo a questão da música. E eu vejo que isso, as músicas de hoje, como elas estão tratando hoje com muita... como hoje muita da produção está usando questão de software, sampler e tudo mais, adivinha o que acontece? Muitas das músicas estão tendo uma produção muito simplória. Eu vejo hoje essas músicas, música de eletrônico hoje em dia, olha só, eu acabei desafiando aqui, mas software é a parte que você xinga, hardware é a parte que você chuta. Desculpe, gente. Então, o que acontece? O que está acontecendo hoje? Hoje está havendo uma repetição tão grande de coisa de música que a gente fica besta total, tá? Então, gente, vamos ficar atento, tá? Eu acho que as pessoas estão meio que desacabando com a música. Agora nós estamos no último dia do mês de novembro, né? Já passou, né? Agora é 00:01, horário daqui mesmo. Você está na Castor FM, né? E, gente, é um ponto que, assim, vale a pena a gente ficar esperto, tá? Em relação à música, porque, mano, tá bravo, tá? Temos que ficar espertos aí. Então, você que produz música, vamos começar a ouvir mais estilos musicais diferentes, buscar outras coisas diferentes. Eu vi uma coisa maravilhosa, que eu vejo tem uma música que eu coloquei, que eu tenho aqui na minha playlist. Deixa eu ver aqui. Tem uma playlist aqui que eu... Opa! É do Trop Killers, né? São Paulo. Trop Killers com Deep Cats. Deep Cats é aquele mesmo que fez um baita de um álbum maravilhoso, que incluiu aquele menino que eu gosto muito lá de Belo Horizonte, Kaique, né? E eles pegaram um sampler eu vejo que o pessoal do hip hop está muito à frente do tempo de outros produtores. O pessoal de funk, pega um pouquinho da água do pessoal do hip hop, porque eles estão pegando músicas maravilhosas dos anos 70, 80, produzidas no Brasil, no final da década de 70 e no início do ano, nos anos 80, no Brasil teve um movimento muito forte de funk soul, e são músicas maravilhosas que o pessoal está colocando muito ali. E tem opções de samples maravilhosas. E agora, com essa tecnologia da inteligência artificial, você pode pegar um instrumento. Você pode pegar a voz somente do artista. Então, cara, dá para fazer muita coisa espetacular hoje, né? Só que as pessoas não estão aproveitando, tá? Então, é uma coisa que eu falo pro ser DJ, assim, é uma recomendação que eu faço para vocês. Vamos fazer as coisas diferentes, porque isso vai mudar muito demais a música. São revoluções que podem trazer aí
aumentar aí uma riqueza enorme da música brasileira, tá? Ouçam mais músicas. Gente, vamos terminar aqui, né? Estou chegando ao término de mais um Castor FM. A primeira temporada está chegando ao seu final. O que eu posso dizer disso? Para mim, foi uma experiência bastante enriquecedora. Um resgate, né, de algumas coisas que eu já fiz antes. Esse Castor FM tem um pouco dos meus primeiros episódios desse podcast, do podcast Castor e seus Escapes, que eu comecei há 5 anos atrás. 5 anos. É muito tempo. Um podcast de 5 anos atrás, se você for ver lá a quantidade de episódios que tem quase 700. Quase 700 episódios de vários tipos de coisas experimentadas de forma diferente. E dentro deles, eu tenho o Bom Dia Pra Quem, que foi minha primeira experiência de open mic. Microfone aberto e vai falando. E tem que ser assim. Eu acho que a gente precisa falar o que pensa. Eu lembro que, acho que foi Martin Luther King que dizia que Martin Luther King que dizia o seguinte: ele dizia que para você ter inimigos, você não precisa declarar guerra, basta falar o que você pensa. E talvez esse tipo de coisa, como eu falei no começo desse programa, a gente fica inibido. Desculpa. A gente fica inibido demais por temer o que os outros pensam. Mas como eu já disse várias vezes, mesmo vocês não fazendo nada, as pessoas já te julgam. Então é isso, gente. Foram 20 episódios. Desde já eu agradeço do fundo do meu coração a todos que nessas últimas 20 semanas, acho que talvez mais de 20 semanas, né? Foram 22 semanas, porque teve 2 semanas que não tive live, foi justamente o período que eu estive em viagem, em São Paulo, de férias. E eu quero dar um abraço e um beijo a todo mundo, inclusive a minha mãe tá aqui. Ai, te amo, amor. E a todo mundo que fez acontecer, que comentou, que mandou mensagem, que disse, cara, você é sensacional e outras coisas e tal. Críticas também são bem-vindas, desde que sejam críticas para fazer a gente melhorar, porque crítica, só apontar o problema e dizer que está tudo bem, não é assim. A gente precisa melhorar, mas não adianta dizer onde está errado. Precisa também mostrar uma possibilidade de caminho para poder melhorar. E eu digo para vocês que o ano que vem tem mais, talvez com coisas novas. Já vou aproveitar para fazer um feedback, uma avaliação do que foram esses 20 episódios e que possamos ser mais felizes e mais contentes em nossas caminhadas e que nós possamos fazer um mundo melhor e mais feliz. Um feliz 2026 a todos vocês.
boas festas, bom fim de ano para todo mundo. E um beijo no coração de vocês. Cuidem-se e até 2026 com a segunda temporada de Castor FM. Um beijo! Mua.